Boa noite. Estamos ao vivo. Estou aguardando o Marcos Takiaki. Já chamei ele aqui. Já tem algumas pessoas entrando aí na live, bastante pessoas. O Marco, DT Prague, Tríade de Controle de Pragas, Pade Paulo. Fala, Marcão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia também. Legal. Estamos no horário aí, já tem algumas pessoas aí. Legal. E, Marcão, é o seguinte, vamos direto aqui para a nossa conversa, porque eu acredito que a gente tem bastante conteúdo para conversar e vamos fazer mais ou menos aqui 1 hora de live, então o tempo tá curto, vamos aproveitar ele o máximo que a gente puder, né? Então, para quem não conhece, acredito que muitos conheçam, né? Eu estou aqui com o Marcos Takiaki, que é um profissional com uma experiência muito forte dentro do controle de pragas, dentro do setor, né? O Marcos, ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp, possui MBA em gestão empresarial pela FGV e tem uma trajetória muito sólida, tanto na parte técnica quanto na estratégica comercial também, né, Marcos? Sim. O Marcos possui uma experiência nas áreas de toxicologia, ecotoxicologia e entomologia, atuando como diretor de estudo nas instituições Biogri, é isso? Ecolaser, Bioagri, Ecolaser, além de 2 décadas de atuação na indústria de produtos domiciliários e passou em algumas empresas aí como a Rugama, Neogen, Inset Max, tanto na área técnica quanto comercial, e hoje CEO da Tapinoma, desenvolvendo uma empresa voltada aí ao desenvolvimento de domiciliários, certo, Marcos? É isso aí, Bruno. Obrigado pelo convite, tá? Em primeiro lugar, aí pela oportunidade de conversar contigo. Você está desenvolvendo um excelente trabalho aí também, parabéns. Obrigado. E tentar contribuir, né, com o pessoal aqui dentro desse tema tão importante que são pessoas, né? Com certeza, Marcos. E eu sei porque eu já acompanhei live sua, já acompanhei conteúdos e eu sei a quantidade assim, de conhecimento que você tem. Então, com certeza vai agregar muito para todos os... Eu acredito, desde quem está começando ali o bate-papo que a gente vai ter hoje, vai servir, mas também para empresas que já têm colaboradores, que já têm pessoas trabalhando e às vezes sente uma dificuldade, né? Hoje em dia está até difícil essa parte de contratação, de retenção, né? De funcionários, de colaboradores. Eu acredito que não só da parte técnica, também da parte comercial, da parte de supervisão, enfim, né? De todas as áreas. Mas você acha que essa questão, ela está mais voltada mesmo a um problema de mão de obra ou é a forma como muitas empresas estão sendo estruturadas? Então, é um desafio muito grande, né? Pessoas, Bruno, enfim, em qualquer segmento, em qualquer local da empresa, né? Em qualquer processo é sempre muito difícil, é realmente bastante difícil, né? A retenção de profissionais de boa qualidade, capacitados, assim como a contratação também é muito difícil. E eu vejo assim, existem obviamente, né, responsabilidades de ambas as partes, né? Então, uma parte da responsabilidade é da mão de obra, obviamente, né? Cada um tem que se autodesenvolver. Eu acho que o autodesenvolvimento ele é muito importante para todo profissional, mas também a gestão ela é bastante responsável, né, por principalmente capacitar e manter os profissionais, né? Sim. Eu costumo dizer que existe um tripé muito importante em relação à retenção, principalmente, de bons profissionais, né? Então, mas que sempre foi assim, tá, Bruno? Não é de agora, não, mas de uma forma geral eu falo que o primeiro ponto é você ter uma remuneração compatível e justa, né?
né? Então, isso é muito importante. E muitas empresas não levam isso em consideração. O segundo ponto é você ter oportunidade de crescimento, né? E por último, para fechar isso, eu diria que é o ambiente de trabalho. Então, assim, esses 3 pontos, eles sustentam as empresas e as pessoas dentro das empresas, né? Então, eventualmente eu até oriento, assim, algumas pessoas, né? Eu estou pensando em mudar de emprego, tem empresa e tal, faz o seguinte, faz uma análise de 3 pontos. Se em 2 deles, pelo menos, você entender que não está legal, então está na hora de você mudar de emprego. Sim. Porque não adianta ter uma excelente remuneração, mas você não ter crescimento, não é verdade? Sim. Da mesma forma, ter uma baixa remuneração e a oportunidade de crescer a médio e longo prazo também não é tão atrativo, porque você tem que se sustentar, né? Sim. E o ambiente, eu acho que hoje cada vez mais, né, é muito importante, né? Então, porque, inclusive tem a NR1 agora que fala muito sobre aspectos psicossociais, não é? E então, assim, estão muito relacionados ao ambiente de trabalho, né? E não adianta também, complementando, ter uma empresa boa, um crescimento, mas um ambiente tóxico, né? Uma empresa que paga bem, mas que o ambiente é tóxico também, porque isso vai adoecer, entra totalmente no que é voltado a NR1, né? E vai pegar, vai começar a ter uma força maior isso, né? Por enquanto está sendo falado, agora a partir de maio que efetivamente vai está em vigor mesmo como lei, já vem há alguns anos, acredito que uns 2 anos para trás, e agora vai entrar forte esse quesito, né? E eu vejo muito assim empresas, né, vão começar do começo ali. Então, para quem é um novo empresário, para quem está entrando no setor, é comum começar sozinho, né? A empresa ela começa a crescer e aí precisa contratar. E eu vejo muito essa questão da informalidade ainda. As empresas, as pessoas, os eu-presas, né? Acreditam que trabalhando informal que o colaborador ele vai fazer o que ele precisa ser feito, que vai ter uma entrega, e aí não acontece essa entrega, e aí ele se frustra, né? Exatamente. Então, sim. E o que você vê, o seu contato, assim, eu sei que a gente tem muito contato com empresários de controle de pragas, né? Você sente isso também, Marcos? Então, tem muito, o pessoal fala muito sobre aquela pessoa que eles contratam para fazer um bico, né? Ou, assim, uma pessoa para cobrir um horário, né? E isso eu vejo sobre 2 aspectos, né? Primeiro, sobre a qualidade do serviço. Porque uma pessoa que não está ali dedicada 100% à atividade, né, ou àquela empresa, ela não consegue desenvolver tão bem quanto uma pessoa que está 100% ligada ali àquela empresa e àquele serviço. Então, esse é um aspecto, que é a qualidade. O segundo, realmente, a informalidade, você não ter um contrato de prestação de serviço regularizado, conforme também prega o próprio sindicato, né, assim, é muito ruim isso, né, porque você não consegue trazer, né, responsabilidade, comprometimento. Existe ali uma relação muito fraca, né, hoje já é difícil com tudo certo, você imagina sem essa parte regulada, né, que seria o contrato de trabalho correto, você ter um compromisso, né, do colaborador, é muito difícil. Eu acho que você tanto perde pelo aspecto de comprometimento quanto pelo aspecto de qualidade, né? Sim, a gente tem um sindicato, acho que minimamente a gente tem que estar dentro, né, das normas do Sindicato de Controle de Pragas. Eu entendo até que para quem está começando, às vezes é um pouco mais difícil, mas quanto mais errado começa, se não registra, as pessoas, o que, como você falou, hoje você está pagando ali 13º férias, estando registrado, trabalhando com insalubridade, periculosidade, né, bonificações, já é difícil, ainda mais sem isso. E aí não dá nenhum respaldo para o colaborador, né, para o funcionário ou para
para a pessoa ali que está fazendo um freelance dentro de um trabalho que é totalmente voltado a um trabalho insalubre. A gente mexe com produtos químicos, a gente está dentro do estabelecimento, dentro da casa do cliente, né? A gente precisa ter uma postura. E aí no final eu escuto que muitos comentam assim, Bruno, eu não estou conseguindo ninguém para trabalhar na minha empresa, né? E aí eu pergunto, tá, quais são os benefícios que você está oferecendo para essa pessoa? E ele fala, não, eu pago um X pela diária e quando almoça eu pago na rua ou não, ele vai na casa dele. Então assim, e muitas pessoas não têm essa noção que se não tem uma responsabilidade com a pessoa, não vai haver uma contrapartida. Se o cara ganhar 15, 20, 30 reais mais, ele vai fazer o bico em outro lugar, né? Então, não tem como ter um funcionário comprometido sem oferecer uma estrutura, né? E você acha que até que ponto essa informalidade pode atrapalhar, prejudicar essa autoridade, né, de alguém que está trabalhando com ele ali junto? Eu acho assim, é exatamente o que a gente falou, né? Existe a questão do compromisso. Então, a partir do momento que não existe um compromisso ali, um contrato, você tem uma relação muito tênue, né? Então, a qualquer momento você pode deixar de ter esse colaborador na sua empresa. Na verdade, um freelance, né, como você lembrou muito bem, né? Todo o crescimento de uma empresa de controle de pragas, né, ele passa obrigatoriamente por mão de obra, tá, Bruno? Assim, eu te digo isso pelo seguinte, porque quando você tem uma indústria, às vezes você faz um investimento numa máquina que ela é muito mais rápida, por exemplo, Sim. e você tem o ganho de produção, de produtividade através de uma máquina, né? Ainda que as máquinas dependam de pessoas, você tem esse lado da tecnologia. Agora, na prestação de serviço, quando você decide aumentar o tamanho da sua empresa, melhorar a performance da sua empresa, obrigatoriamente passa pela contratação de pessoas, porque ela tem que ir até o cliente para executar o serviço, não é? Então, assim, isso passa muito pela vontade do empresário, pelo planejamento, obviamente, né? E a questão dos riscos, né? Você não pode contratar um freelancer e achar que aquilo está 100% resolvido, né? Que tanto pelo lado do compromisso, até pelos próprios riscos com a própria empresa, né? Então, um freelancer, ele pode, no futuro, processar a empresa, né? Exigir os direitos trabalhistas dele, etc. e tal. Então, é muito importante essa situação, né? De estar bem regularizado e, principalmente, planejado com o compromisso do cliente, do colaborador, né? Sim. Hoje a gente tem uma questão que não tem como falar que não existe, que é a informalidade, né, dentro do nosso setor. Essa semana, inclusive, eu estava conversando, né, com uma pessoa também que tem uma empresa, saiu de uma empresa e aí decidiu abrir a dele, né? Só que nessa de abrir a empresa, não legaliza, aí quer contratar e trabalhar errado, né? Ó, esse aqui é o Marco. O Marco é meu supervisor. A informalidade não entrega responsabilidade, não entrega qualidade, não entrega comprometimento com a execução. O freelance vai ser apenas um aplicador de produto, não será um técnico completo. Inclusive, até o Thiago foi lá na empresa, fez um treinamento, ele falou, são os molhadores de rodapé, né? Então... Ele usa bastante esse termo aí. Sim. Então, assim, o Marco, ele sabe, ele passa comigo, né, esses desafios aí do dia a dia, na empresa são todos registrados e é muito difícil mesmo de montar um time estando tudo certinho. Só que pelo menos nessa parte, aí, quem escolhe somos nós, porque está registrado, ainda tem essa infantilização da CLT, né? Que aí o pessoal entra, não, porque eu não vou pedir minhas contas. Uhum. Então eu já vejo um caminho já iniciar certo, né? Se você iniciar certo, pelo menos assim, de ficar na mão, vai ser muito mais difícil você registrar uma pessoa
e ficar na mão. Aí a gente tem que trabalhar o quê? Tem que trabalhar o desenvolvimento, né, desse colaborador novo, dessa pessoa. E eu acredito que o início ali da contratação ele é muito importante para a decisão, né? O que você acha que pegar aquela pessoa que está entrando agora, o que você acha que tenha que faça a diferença para essa pessoa ficar, para essa pessoa se desenvolver, Marcos? Olha, contratar pessoas é um desafio, né? Então, assim, eu costumo dizer que às vezes a gente cata pessoas, né? Então, você está precisando tanto de mão de obra que você acaba não fazendo uma escolha bem feita. E isso vai trazer um ônus, com certeza você vai se arrepender. Então, Sim. uma das coisas importantes é realmente, na hora de contratar as pessoas, entender se os valores daquela pessoa estão alinhados com os valores da sua empresa. Sim. Né? Então, assim, uma das coisas muito importantes nas empresas é realmente definir, olha, o que ela quer ser, o que ela faz e quais são os valores que ela, assim, valoriza, obviamente, para conseguir atingir os objetivos, né? Sim. Então, assim, tentar perceber na contratação isso das pessoas, né? E de fato, assim, os primeiros dias, né, a gente tem até a questão do período de experiência, que são 3 meses, Sim. são fundamentais para você observar, né, se o novo colaborador, ele tem esse perfil, como também da parte dele, ele vai entender se aquela empresa é adequada para ele. Uhum. Ah, não me adaptei a essa atividade, não me adaptei a essa função, ok, ele está no direito dele, assim como a empresa pode fazer as avaliações dela. Olha, a gente percebeu aqui que, assim, em relação à organização, em relação, por exemplo, a comprometimento, a administração de desperdício, você não está conseguindo lidar com isso, e isso é um valor muito importante para nós. Então, aquele momento ali, os primeiros 90 dias são muito importantes, esse alinhamento de valores, né, que é o que no final vai construir o que a gente chama de cultura da empresa, né? Uhum. Que é uma das coisas mais importantes, que é a forma daquela empresa ser, a forma Sim. daquela empresa existir e trabalhar. Então, isso é muito importante. E, nesse sentido, o que é importante é o treinamento, né? O desenvolvimento, como você falou. Então, não existe pessoa pronta para aquela atividade, naquela função, naquela empresa. Às vezes a pessoa passou, sim, por experiências similares, mas em outra empresa. Então, era outra cultura, outra forma de ver o segmento, o mercado, o próprio cliente. Então, tem que haver uma adequação, né, nesse sentido, né? Então, é muito importante os primeiros 90 dias, justamente para ter esse alinhamento. E treinamento nunca é demais, tá, Bruno? Assim, Sim. tem que fazer sempre treinamentos, assim. Os primeiros 90 dias, inclusive, eu acho que são até mais importantes, né, que é aquele de integração, de início das atividades, né? Acho que é muito importante. Sim, eu até falo essa questão também de você depositar, né, na pessoa. Antes de. A pessoa ela entra ali como se fosse uma conta, né? Uma conta bancária. Se logo no começo você nem está treinando, aí já vê algo errado, vai lá e cobra, saca? Vai lá e só cobra, e não está investindo, não está dando treinamento, né? Não estou nem dizendo ainda no fato de não registrar isso, eu acho que já está totalmente fora assim, do padrão aceitável dentro do nosso segmento, né? Porque Sim. O profissional que trabalha dessa forma, ele já não, ele mesmo está travando o crescimento dele próprio, né? Então é entender dessa importância. Mas para a gente conseguir, né, desenvolver a pessoa, até a pessoa entender que existe uma cultura dentro da empresa, né? Eu preciso ter alinhamento. Eu preciso ter essas reuniões, eu preciso fazer o treinamento, eu preciso dizer como que as coisas funcionam aqui. Não adianta pegar o cara e largar ele na rua, deixar ele de qualquer jeito e achar que ele vai trazer o resultado. Até porque se é algum colaborador, um técnico em controle de pragas, por exemplo, que tem experiência, ele vai vir com a cultura dele. Ele vai vir com o jeito dele. E tem uma questão assim que a parte da liderança,
né? É você conseguir gerar resultado através das outras pessoas, mas não é gritando, não é pressionando, é tudo uma conversa, né? Hoje em dia mudou muito isso, ainda mais entrando com a NR1. O que você acha assim que qual é os primeiros passos? Contratei alguém. Quais são os primeiros passos, né? Então, uma empresa que está começando, quer registrar tudo certinho. Poxa vida, eu estou tentando contratar alguém, tá difícil, não dá certo. Onde essa pessoa pode estar errando? Ou, aliás, o que ela pode fazer para conseguir ser mais assertivo? Então, eu acho que assim, do ponto de vista de contratação, né, Bruno, é isso, é entender se a pessoa, né, o candidato, ele tem alinhamento com os valores que você gostaria que tivesse na sua empresa, né? Sim. Isso acho que é o ponto principal, porque do ponto de vista de capacitação técnica, principalmente, você vai treinar essa pessoa, né? Então, contratar essa pessoa, acho que uma coisa que ajuda muito é você ter um manual de integração, onde você vai definir o que pode ser feito, o que não pode ser feito aqui, coisas básicas, inclusive horário de almoço, intervalo, que horário que chega, que horário que sai, que tipo de comportamento não é aceitável. Então, assim, definir isso tudo, né? E depois partir para treinamentos mais específicos de cada função, obviamente, né? No caso de operadores, é muito importante os aspectos técnicos, né? Sim. E assim, acho que interessante, Bruno, quando você fala em treinamento, dividir o treinamento sempre em 3 etapas, né? Então, uma primeira etapa, que é justamente como se fosse a aula, então você explica para a pessoa, às vezes com o procedimento aí do lado, né? A gente fala muito de procedimentos operacionais padrão, e você explica para essa pessoa. Depois você faz com essa pessoa, se for uma atividade operacional, você executa e depois você acompanha a pessoa executando. Então, você estabelece ali um método, né? Então, de treinamento, né? Então, assim, às vezes a gente acha que treinar é simplesmente explicar para vai lá, faz assim, pega o pulverizador, esse produto aqui, você está vendo? Você vai usar 50 ml para 10 litros e você vai aplicar o produto. Então, isso não é o suficiente, né? Então, até porque as pessoas, elas têm formas de aprendizado muito diferentes. Então, tem gente que você, dando simplesmente uma aula para ela, ela vai entender determinadas coisas. A outra, você já tem que executar. E, às vezes, a gente aprende muita gente fazendo, né? Sim. Então, quando você passa por essas etapas, é muito legal porque você consegue, assim, pegar o perfil da maioria das pessoas em termos de aprendizagem, né? Então, assim, precisa parar para fazer isso, né? O mostre primeiro a parte teórica, faz junto, deixa a pessoa fazer. E o que você falou, Marcos, é muito importante essa parte de, no primeiro dia, de preferência ali, já trazer esse manual e ler para a pessoa, ler as regras, colocar as regras na mesa ali, falar, olha, celular pode ou não pode? Como é que é? Terminou, vai embora? Se você passar do horário, é hora extra? E se ficar, se for banco de horas? Aqui você precisa também organizar o seu material, o carro tem que estar limpo, né? Se é do comercial, como é que você atende o cliente? Por mais que a pessoa ela não saiba, mas você tem que trazer essas informações para ela, né? Levar à empresa, apresenta todos os setores. Acho que o primeiro dia, né, Marcos, tem que ser muito conversa com a pessoa ali. Não pode ser simplesmente, às vezes a gente tem mania de contratar assim, tô precisando, vem cá, ó, já pega isso aqui, leva, bota esse pulverizador e sai fazendo pro lado de lá, né? E acha que vai dar certo. E aí deixa essa correria do dia a dia, você não medir a pessoa, você só vai perceber, até percebe essas questões, né, como você citou ali, de comportamento, né? A pessoa foge do comportamento, você vai, deixa pra lá, né?
E aí isso vai sentir lá na frente. Então esse quesito de alinhamento cultural mesmo, né? Hoje se fala muito de cultura, mas às vezes é um pouco difícil entender o que é a cultura, uma cultura empresarial. Por exemplo, o Marcos tem uma forma de viver, de trabalhar, de música. Você gosta de um determinado de música, de um determinado tipo de roupa. Eu gosto de outro. Se você gosta de ir em um show de rock e eu gosto de ir para samba, não vai bater muito bem. A nossa cultura ela é diferente, né? Sim, sim. Então a cultura é isso. Quando você vê que assim, eu valorizo qualidade. Aí eu pego lá, o técnico pega de qualquer jeito, faz, você vê assim, fala, opa, esse cara aí é meio desleixado, né? Eu valorizo, eu tenho comprometimento, mas esse cara aí, ele tá chegando todo dia, 10, 15 minutos atrasado, né? Não para de mexer no celular, eu tô com... Então, isso é a cultura, é o jeito como faz as coisas, né? Como a gente age no dia a dia. E se não tiver, né, trazer essa pessoa e conversar, né, para fazer esse alinhamento, principalmente, pode até parecer que assim, nossa, 90 dias passa tão rápido. Passa muito rápido se você não falar nada. Se você pegar esse cara todo dia de manhã, aquela correria, passou os 90 dias, você vai falar assim, nossa, tá o cara errado. E aí é muito mais difícil, porque você ter que demitir, depois contratar outra pessoa do zero, tudo de novo, ou pior ainda, ficar com aquela pessoa ruim dentro da empresa, né? Naquela dissonância de cultura ali. E tem uma ferramenta, gostaria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta, acredito que você conheça, que é o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento. Essa é uma ferramenta que eu utilizo na empresa e ela serve muito para ali esse alinhamento de expectativa, de conversa. O que você pode agregar dentro de um PDE aí, como elaborar para uma empresa de controle de pragas, enfim? Então, Bruno, o PDI nada mais é do que um dos pontos, né, do tripé, que é a possibilidade de crescimento, né? Não só, digamos assim, de cargo, mas também de conhecimento, né, de próprio comprometimento, de responsabilidade, né? Então, é uma forma de você ir alinhando, né, esse colaborador às necessidades da empresa e também, obviamente, com a possibilidade dele, com as necessidades dele. Isso é o ideal, né? Então, uma ferramenta excelente que é de acompanhamento, né? Que é uma das coisas que a maioria das empresas não faz, nem informalmente, tá, Bruno? Eu te digo porque eu sou bem honesto nesse sentido. Essa, por exemplo, é a minha maior dificuldade, né? Hoje, estabelecer um acompanhamento com os profissionais, né, com os colaboradores. Isso é muito difícil, né? Não só por conta de tempo, mas porque também você tem que estar bem estruturado, né? Sim. E esse é um desafio muito grande. Então, por todas as empresas que eu passei, esse talvez tenha sido o maior desafio, né? E é uma cultura que você acaba desenvolvendo, né? Sim. A partir do momento que você começa a fazer, as pessoas vão demandar cada vez mais de você nesse sentido. Sim, né? sim. Isso é bem legal, né? Eu lembro até hoje, a minha primeira empresa foi a Equalizer, né? Sim. E eu tinha lá, cara, um funcionário, assim, cara, era de brilhar os olhos, a competência dele, a seriedade, o compromisso, né? Assim, a capacidade técnica dele. E eu tinha 25 anos, né, cara, quando eu montei essa empresa, né? E ele chegou para mim depois de 3 meses, eu queria sentar contigo, eu queria que você me desse um feedback. Cara, eu gelei de cima a baixo, falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse rapaz, né? E assim, infelizmente foi um colaborador que a gente perdeu rápido, né? Porque a gente não estava no nível dele de organização. E aí, onde você tem que pensar como empresário, eu tenho que reter os melhores profissionais. Para isso, eu preciso me desenvolver. Para isso, eu preciso ter capacidade de estabelecer um acompanhamento, de dar um feedback, né? Sim. E assim, foi bom por um lado, porque ele foi para a natura,
né? Hoje ele é gerente de desenvolvimento da Natura, né? Uhum. Diretor hoje, diretor de desenvolvimento da Natura. E na ocasião, depois a gente virou fornecedor de serviço para a Natura, né? Legal. Então, assim, ele estava no nível, naquela época, muito acima do que a empresa podia propiciar para ele. Uhum. E aí é onde entra o ponto que é o limite dos líderes, né, Bruno? Sim. Então, assim, toda a empresa, ela é o limite das pessoas que fazem a gestão dessa empresa. Uhum. Não tem como você ser melhor do que as lideranças. A liderança, às vezes, não é só o dono, não, aliás, não é só o dono, o proprietário, o sócio. São todos aqueles, né, que têm capacidade, né, de lidar com pessoas, que têm capacidade de orientar as pessoas, que têm responsabilidade de supervisão, de gerência, de direção. Sim. Então, a empresa é o limite dessas pessoas, que geralmente está estabelecida pelo limite do próprio sócio, proprietário da empresa, né? No caso das Sim. empresas de controle de pragas, a maioria delas são muito pequenas, né? Uhum. Então, o dono da empresa, ele é a direção da empresa. Uhum. Se ele não entender que é importante isso, a empresa não vai conseguir assim, dar o próximo passo, né? Sim. Você até falando essa questão, né, da dificuldade de implantar isso realmente. Uma coisa é teoria e uma coisa é a prática no dia a dia. Mas uma forma, Marcos, conseguir de implantar o PDI e na empresa e todos os meses agora a gente está fazendo com todo mundo é na assinatura do Olerite. Eu falei com a minha colaboradora que é do RH, eu falo assim, todo mundo que for assinar o Olerite, a gente vai, senta, faz um bate-papo, entrega ali o que a pessoa está fazendo de bom também, quais são os pontos de melhoria e mostrar o próximo passo, né? Então aqui a gente tem uma hierarquia na empresa, entra como técnico 1, técnico 2, técnico 3, cada um tem a sua responsabilidade ali, e em contrapartida o técnico 2 ganha um pouco mais, tem mais responsabilidade. É mostrar que ele tem um crescimento dentro da empresa, o que ele precisa fazer para se desenvolver, né? Mas aí até eu antes eu falhava muito nisso, mas eu falei assim, não, a gente não assina mais Olerite. E aí não precisa fazer todo mundo junto, cada um faz em uma hora, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de juntar a equipe, e isso vem fazendo parte da cultura da empresa. Eu vou falar assim, que essas conversas de alinhamento, elas são muito importantes, é muito importante, porque outro ponto que você citou, né, o feedback. O colaborador, ele quer um feedback, né? E o feedback hoje, ele é muito visto como um momento ali que você vai repreender a pessoa, né? Ah, agora eu vou dar um feedback nele e ele vai ver. Mas o feedback não é isso. O feedback, né, o termo mesmo, ele foi desenvolvido na época que, acredito, anos 60, 70, que a NASA estava enviando foguete para a Lua sem tripulante, e aí ele precisava receber um feedback do foguete, veio esse termo, né, ele mostrar onde ele estava. E aí, se está na rota certa, confirma e continua. Sai um pouquinho da rota, ele mandava o feedback de novo, e acertando a rota. Então o feedback ele é um acerto de rota. E se o cara está indo bem, se ele está desenvolvendo, eu posso sentar com essa pessoa e dar um feedback positivo, né? Reforçar o que está sendo bom. E em contrapartida a gente vai conversando, vai alinhando. Tem um amigo nosso aqui, ó, Sistema Sinergy, trabalha também com desenvolvimento, já vi alguns conteúdos. Colaboradores abaixo da linha operacional são os que normalmente buscam direitos na justiça. Munir de evidências, de treinamentos, de competências é uma ótima defesa em causas trabalhistas. O que você tem para falar sobre isso, Marco? Olha, a minha experiência condiz com o que ele fala na maioria das vezes, tá? Então é muito importante, de fato, você estabelecer as regras do jogo logo no início.
Porque, por exemplo, eu já trabalhei em empresas onde o gerente comercial depois processou a empresa porque ele fazia hora extra, porque ele pegava voos em horários que não era horário de trabalho, Uhum. né? Assim, da maneira que você contrata essa pessoa, da maneira como você estabelece o contrato, se é um cargo de confiança, por exemplo, colocou depois no apontamento lá na justiça que dava treinamento online à noite, você entendeu? Então, Uhum. assim, são coisas que podem acontecer. Então, de fato, estabelecer as competências, as obrigações, ter isso, obviamente, registrado, tudo isso vai ajudar, né? Então, Sim, quanto mais registros você tiver, mais fácil é de você se defender. Mas assim, e hoje a gente vê muito também processos, não só por essas questões, né, mas digamos assim, de hora extra e tal, mas, por exemplo, segurança, tá? uhum. Então, qualquer motivo que leve assim, a um risco da saúde da pessoa, né, então é muito importante esse monitoramento e se estabelecer de uma forma que você não tenha esse problema. Então, Sim. é muito importante, com certeza, a opinião dele é bem, bem, bem colocada, né? Eu acho que é importante para a empresa fazer o ASO, PCMSO, PGR, tudo isso tem empresas maiores que pedem quando a gente vai prestar algum serviço, você vai atender uma indústria, se você vai atender clientes mais estruturados, né, eles pedem esse documento, é uma forma também de você se proteger. Acho que a questão que você disse que é uma das mais comuns, acredito que as empresas são são iniciadas, né, por ponto. Pega o cara e isso eu vejo esse é um grande erro nas empresas de controle de pragas. Pega o técnico que entra de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, não respeita o período de reentrada, né? Algumas vezes acontecer tudo bem, mas tem empresa que trabalha direto. É assim e ainda não mede o ponto, não tem lá horário de bater ponto, não tem registro de nada. E aí fica muito mais fácil para o colaborador depois processar, né? Sim, Tem a questão, por exemplo, é uma questão que a gente trabalha muito forte aqui na empresa. Se tem qualquer situação, aquele colaborador que vem com uma cultura muito diferente, e aí ele começa a dar os sintomas ali, né? E esses que são os riscos, porque que você manda embora ainda, ele acha que a empresa está errada, que ele está certo, né? Enfim, registrar tudo, dá uma notificação, fez alguma coisa errada no cliente, dá uma notificação, né? Dá uma advertência. Eu tinha um colaborador que eu dei várias advertências nele, depois ele tentou arrumar testemunha, só que ninguém era testemunha dele, de tanta advertência que ele já tinha, né? De tanta coisa errada que ele fazia na empresa, né? Eu tive que ficar porque ele estava na estabilidade. Esse até, né, eu percebi que não era a pessoa certa, só que na hora a gente estava precisando, e aí do que demitir, a gente ficou segurando um pouquinho, ele escorregou com a moto, bateu a pontinha do dedo, pegou 14 dias, e no dia de ele voltar, ele pegou e entrou para o INSS, né? Ele queria ganhar mais dinheiro. E eu tive que ficar um ano com esse cara suportando ali, né? Então, quando a gente percebe que a pessoa é errada, isso desgasta muito a gente, né? Como gestor dentro da empresa. E aí eu queria, entrando nesse assunto, falar para você que, assim, geralmente os empresários eles contratam a partir de uma urgência, né, Marcos? Mas verdade. qual que é o momento melhor para se contratar com mais tranquilidade? Então, o momento certo é quando você planeja, né? Então, eu planejei, fiz uma análise da necessidade de contratação de pessoas, planejei e vou contratar essa pessoa, né? Esses dias uma colaboradora nossa lá falou o seguinte: eu tenho visto que para
contratar, a gente deve ser lento. Agora, para demitir, a gente deve ser rápido. Uhum. Ou seja, de fato, para contratar, pensa muito bem antes de contratar, né? Nesse momento mesmo, a própria Capinama está precisando de pessoas. Eu fiz algumas entrevistas e acabei tomando a decisão de não contratar porque a gente teve outras experiências que contratou muito rápido, mas logo saiu, logo não deu certo, né? Sim. Então, assim, de fato, planejar com a maior antecedência possível. Por exemplo, a gente sabe que o nosso setor ele tem uma sazonalidade, né? Então, as altas demandas, geralmente a partir da primavera, verão, então vamos programar a contratação a partir do finalzinho do inverno, já começa o planejamento para fazer a contratação e você poder treinar as pessoas para no momento de maior demanda você estar com essa pessoa apta, né? Sim. Então é isso, né? Então, Hoje eu estava até conversando com uma pessoa que eu faço um acompanhamento de mentoria, uma empresa grande, e ela falou assim, a gente está no limite, são 6 operadores, né? Mais um supervisor, mais o dono que vai fazer serviço também, e aí eu falei, então tá no momento de contratar mais uma pessoa, porque se tá no limite, todo mundo vai sair de férias, e aí o dono vai lá para fazer esse serviço, né? Ou o supervisor vai, o Marco faz bastante serviço também. Eu tô tentando me afastar ao máximo, porque para eu conseguir me desenvolver em gestão, eu preciso sair, olhar de fora, porque se a gente está o tempo todo ali dentro da operação, não tem como, não tem tempo que aguente chegar em casa e elaborar material. E essa parte, ela é muito importante para o desenvolvimento da empresa, né? Não tem como eu estar lá fazendo a aplicação, realizando o serviço, ou até a operação não é só aplicar, atendendo o telefone o tempo todo. Eu preciso parar para elaborar, né, um descritivo de cargo, que é um documento muito importante, as pessoas saberem o que elas precisam fazer, né, um plano de desenvolvimento, montar... organizar, montar o treinamento, como você falou, dar um treinamento não é chegar lá na frente e improvisar. Eu tenho que estudar o que eu vou falar. Eu preciso, né, elaborar, de repente, uma prova ali depois para a pessoa. Eu falo muito isso porque eu estou tirando o ISO, então dentro do sistema de gestão tem todas essas avaliações por trás, né? E acompanhar, né? E tá conversando, tudo isso toma muito tempo, só que é um tempo que você consegue qualificar melhor as pessoas, né? Desenvolver melhor as pessoas, dar um feedback positivo, e aí você vai fazendo aquele filtro, conseguindo ficar com pessoas melhores. Não quer dizer que todas as pessoas vão vir boas, né? Mas você vai conseguindo ser mais assertivo, né? É verdade. Só Diga. complementando lá atrás, a gente falou bastante sobre treinamento, né, que é importante, mas uma das coisas que a gente às vezes não faz é a análise de eficácia desse treinamento, né? Então a gente dá treinamento, e efetivamente, será que foi, digamos assim, absorvido? Será que de fato está dando certo esse treinamento? Uhum. Então, estabelecer ali um prazo, ali, depois de 2, 3 meses de treinamento, tentar evidências de que isso foi correto. Por exemplo, olha, a gente deu um treinamento aqui sobre segurança, e nesse treinamento de segurança, todo o colaborador que recebeu o EPI, ele tem que assinar uma ficha, né? Então, que inclusive vai servir como registro, né? Então, será que foi assinada essa ficha? Será que realmente as pessoas entenderam? Você vai fazer um acompanhamento de serviço se essa pessoa está usando a luva, está usando a máscara, de fato? Uhum. Porque, às vezes, a pessoa deixa de fazer isso, né? Ou não faz, né? Ele assiste o treinamento, você está investindo ali tempo e tudo, e de repente a pessoa não executa depois, né? Então é importante dar esse acompanhamento. Sim, uma boa forma, assim, quando explica, né, algo para a pessoa, depois pergunta para ela, você entendeu? Se perguntar que entendeu, ela fala assim, aham, entendi. Então, uma forma de descobrir se a pessoa realmente entendeu, agora fala, então, me explica, o que você entendeu?
E aí você vai, muitas vezes, né, eu estou com um colaborador novo, entendeu? Entendi, então me explica. E aí a gente entender que as pessoas não entendem, tudo bem, a gente tem que ser o quê? Mais paciente e explicar, às vezes, a linha de raciocínio de quem já trabalha com isso, de um dono de uma empresa que tem total interesse, e o outro que está chegando agora, ele não sabe, ele não teve esse... eu digo que nós temos que ser, dentro das nossas empresas, educadores. A gente tem que educar, ainda mais porque hoje, né, a gente tem essa dificuldade, sim, de contratação. Por mais que a gente faz, que nós façamos tudo do melhor, eu acho que a maioria ainda vai vir desnivelado, né? Ainda mais para um setor onde um salário operacional, né, apesar de muitas empresas pagarem bem, mas é um salário baixo, né? Você fala ali de R$ 2.500, R$ 3.000, pô, é a maioria de uma parte de operação, sim. E para muitos isso, assim, você pagar R$ 3.000 e mais VR, e mais transporte, e mais registro, vai dar quase o dobro, a gente sabe, né? Mas tem metade que fica para o governo. Então, né, a gente tem esse sócio aí. E a gente tem que desenvolver os colaboradores, não tem jeito, né, Marcos? Não, com certeza. Aliás, assim, hoje à tarde a gente visitou um cliente e ele falou, Marcos, a gente tem contratado pessoas, tem treinado, mas eu tenho perdido muitos funcionários. Inclusive, eu compreendo e aceito que são até empresas onde a pessoa vai ter uma oportunidade de crescimento muito maior do que aqui. Nessas horas, a gente está feliz, mas ele falou, olha, mas eu prefiro continuar treinando, porque antes uma pessoa treinada, bem capacitada, que ficou 1 ano com você, do que um desastrado, que não tem competência, que vai ficar muito tempo ali, ou Sim. ainda que seja pouco tempo, né? Sim, tem aquela questão, né? A gente treina, investe na pessoa e ela não fica, né? Ela vai embora depois para o meu concorrente, vai treinada, eu tenho que pegar a outra e começar tudo do zero. O problema é se não treinar e essa pessoa ainda ficar, né? Exatamente. Aí piorou, né? Aí ficou ruim, né? Teve um outro amigo aqui da Rudá que fala, né? Veículos de dedetizadora sem o baú de segurança em cima. E onde está dando mais problema, qual a opinião de vocês sobre o baú, Marcos? O que você pode falar? O Bruno, eu, do ponto de vista legal, eu não sei te falar. Eu te falo assim, sobre o ponto de vista de segurança, né? Então, eu vejo que é muito importante que o recipiente que você vá transportar produtos e seja completamente vedado em relação ao ambiente onde os passageiros do carro estão, né? Isso é muito importante, porque alguns produtos, como por exemplo o DDVP, que ainda é utilizado por uma boa parte das empresas, eles têm uma toxicidade muito alta, vaporizados, né? A partir do momento que eles evaporam. Aliás, o DDVP ele é 17 vezes mais tóxico por inalação do que por contato, para você ter uma ideia. Sim. Né? Então, assim, é muito importante do ponto de vista de segurança que seja segregado o ambiente de transporte de produtos em relação ao ambiente que os passageiros estão. Então, eu gosto muito da ideia do baú. Né? Sim. Assim, numa moto, obviamente, só existe essa possibilidade, mas no carro eu ainda vejo muitas empresas que transportam produtos, por exemplo, no porta-mala, né? E aí, nessas horas, eu acho que existem algumas ferramentas, como, por exemplo, caixas, né, que são extremamente vedadas, que você pode transportar. Um cooler, né? Isso, tipo um cooler, exatamente. Então, acho que nesse aspecto, sim. Agora, não sei te dizer em relação a aspectos legais, porque pode implicar numa periculosidade, em alguma coisa nesse sentido, né? Onde você, obviamente, vai ter que dar esse benefício para o colaborador, né? Sim. E assim, Marcos, o que eu vejo é que hoje, principalmente para quem está começando ali, né? Até para a gente ir já caminhando aqui para o fim, cobra-se muito pouco pelo serviço e aí não tem dinheiro para investir.
Então eu cobro pouco do cliente, faço uma dedetização muito barata, eu não tenho dinheiro para instalar um baú, eu não tenho dinheiro para comprar um bom EPI, eu não tenho dinheiro para registrar, eu não tenho e aí entra nesse loop. Então, para o profissional de controle de pragas, pô, eu quero me profissionalizar, mas a sua empresa, né, mesmo que você esteja começando agora, não está sendo suficiente para pagar tudo isso, cara, desculpa, você está no negócio errado, não está sabendo fazer, né? Como outro amigo dizia aqui, o nosso trabalho é gestão de pessoas. Hoje, para mim, o matar barata já se tornou segunda etapa, já não é esse o principal. Matar barata é fácil, fazer barreira de 30 em 30, fazer o serviço em si é fácil, o difícil é lidar com pessoas. E para isso a gente precisa buscar desenvolvimento. Não tem como achar que o meu copo está cheio, eu sei tudo sobre praga né, olha o currículo seu que eu li no começo ali. Né, eu também estou buscando, estou estudando. Então, é buscar profissionalismo, é buscar conhecimento, é buscar não só de pragas, né, não só sobre os equipamentos, não só sobre produtos, mas sobre gestão também, sobre pessoas, né, sobre como, queira ou não, no final é tudo gente. O cliente é gente, o colaborador é gente, né? Tem pessoas que falam assim, o ativo mais importante da empresa são os clientes. Não são os clientes, são os nossos colaboradores, é quem trabalha com a gente, seja um, seja 5, seja 10, porque sem as pessoas a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Né? Se a gente não quer lidar com pessoas, não tem como ter um negócio que vai desenvolver, não tem como dar conta de tudo. O nosso dia ele é limitado, né? Mas é isso aí. Maravilha, Bruno. Eu acho que foi bem produtiva aqui a nossa conversa, assim, eu agradeço, você deu aí 2 dicas que eu anotei aqui, a questão do PDI. Sim. E você falou sobre a forma de conduzir o PDI, né? Que é a questão de você estabelecer como se fosse um ritual, né? As pessoas Sim. falam muito de rituais, né? Sim, sim. Criar o hábito, por exemplo, de você encontrou na sua empresa de fazer o acompanhamento na entrega do Olerite, por exemplo. Exato. Bem legal, gostei demais. Legal, né? Muito bom. E queria falar um pouquinho, né, para a gente fechar aqui com chave de ouro, falar um pouquinho da Tapinoma do Cupinaut. Eu, inclusive, fiz um vídeo, né, que eu estava em um condomínio, em um prédio, e tem lá no meu canal, no Dedetização. Eu tenho um que eu faço mais a parte em campo, né? Para quem não conhece, eu tenho um canal no Controle, com o Bruno Fernandes, que é do YouTube, e eu tenho um canal que chama Dedetiz, que é o nome da minha empresa, DDTIZZ Ação. Né? Eu nem divulgo tanto esse canal, mas de vez em quando coloco algumas coisas lá voltada ao tratamento, ao controle de pragas. Agora a gente está com um novo projeto aí, em breve a gente vai divulgar também, né, sobre treinamentos, mas vamos lá. Me fala sobre o Cupinaut. Então, Bruno, a Tapinoma é uma empresa que nasceu dentro da Unesp, né, de Rio Claro, no Centro de Estudos de Insetos Sociais. Então, uma empresa que, assim, os fundadores são 2 professores doutores da Unesp, né, e eles sempre tiveram muito esse know-how de insetos sociais. E a empresa começou justamente com isca para formiga, né. Hoje a gente tem no nosso portfólio iscas para formigas, tanto proteicas quanto à base de açúcar. A gente tem iscas para baratas, iscas para roedores e a gente tem isca para cupim subterrâneo. Então hoje, praticamente que exclusivo, né, da Tapinoma, esse tipo de ferramenta. Que é onde, assim, principalmente para as empresas de controle de pragas, quais são os principais benefícios? Né? Você trazer uma possibilidade de se diferenciar, porque a maioria das empresas utilizam a barreira química como método de controle do cupim subterrâneo. Né? Então, você se diferencia, você consegue trazer um ticket maior para a sua empresa, você consegue trazer mais lucro, e aí
tudo é uma consequência, não é verdade? Você consegue gerir melhor a sua empresa, contratar melhores profissionais, e de fato o Cupinaut é um desses produtos que exigem bastante do profissional conhecimento, tá? Então, por isso que é a diferenciação também, tá? Mas é uma ferramenta que tem crescido muito, né? Eu digo porque acompanho lá nos Estados Unidos, por exemplo, 20 anos atrás, 10% das empresas usavam esse sistema de iscas para controle de cupins. Hoje, 60% das empresas já utilizam. Né? E não só controle, mas também como monitoramento. Então, para a empresa, eu acho que traz esse reconhecimento, essa diferenciação e essa possibilidade de um lucro maior. Sim. Mas para o cliente dele, quais são os principais benefícios? É a não necessidade tão invasiva, por exemplo, estrutural, né? Então, a perfuração, dependendo da situação, ela é incômoda, né? A questão da saúde das pessoas, então, como é uma isca, é muito mais assertiva, você não sai aplicando produto para tudo quanto é lado, você pega uma barreira química, você injeta 5 litros de calda por metro linear. Se você tiver 100 metros, são 500 litros de inseticida indo para o meio ambiente, né? Sim. Então, assim, empresas que valorizam muito são empresas que têm ESG, que têm ISO 14000, empresas que você pode ofertar esse serviço, tanto de monitoramento quanto de controle, e eu tenho certeza que é uma ferramenta excelente aí para as empresas evoluírem. Sim. Inclusive, eu estou fazendo tratamento em um condomínio e todo mês, o cliente que me pediu, ele falou, quero fazer a instalação de isca, e aí eu peguei com você na época, o Cupinaut, fomos lá com a Serra Copo, furamos no jardim, instalamos. E agora, mês a mês, a gente vai fazer essas visitas periódicas, levanta lá, olha, tá bonitinho, fecha. O cliente, ele paga todo mês, é um ticket médio muito maior do que o de dedetização, né? Se um monte de cliente quisesse, Cupinaut seria ótimo, né? Sim. Mas é uma forma de a gente ofertar esse tipo de tratamento, seja de uma forma corretiva ou até preventiva, né? Saber vender, saber explicar para o cliente. A gente até fez o curso lá com você, até tem um outro colega que perguntou o que é Cupinaut, mas assim, se alguém quiser mais informações sobre como utilizar, sobre o curso mesmo, como é feita a instalação, como é feito o tratamento, como é que faz para te encontrar? Então, a gente tem bastante material no Instagram da Tapinoma, né? Tá. Tapinoma_RC. A gente tem no YouTube uma sequência de vídeos falando bastante sobre o Cupinaut, onde a gente fala sobre a parte técnica, sobre a parte comercial, que é uma grande vantagem. Você mesmo falou, a recorrência é uma coisa que incomoda muitas empresas, não é? Sim. Então, assim, no canal do YouTube da Tapinoma, você tem esse curso lá, são 8 vídeos, se eu não estou enganado, de mais ou menos 15 minutos cada um. E o próprio Instagram da Tapinoma. A gente tem também no nosso site da Tapinoma, a gente tem lá uma seção de e-books, né? Onde a gente detalha as espécies de pragas que a gente tem. Então isso é muito importante porque é o único trabalho hoje no Brasil que tem o detalhamento de biologia, comportamento, métodos de controle por espécie, né? Ou seja, a gente trata cada espécie como uma situação diferente. E tem lá o de Copoterm gestroi, né, que é o cupim subterrâneo, onde a gente explica quais são as vantagens de você trabalhar com a isca ao invés de fazer o trabalho com barreira química. Né? Sim, então é um suporte completo, né? Eu lembro, vem até a parte de contrato, já vem prontinho também, tem aqueles laudos de atestado de eficiência, então é um material bem completo aí. Vai ficar gravada essa live, se você está assistindo depois. Fala de novo, um amigo que pediu o Machado, deixa o arroba, qual que é mesmo? Tapinoma? @Tapinoma_RC. Então, hoje é isso aí, Marcão, muito obrigado. Obrigado, Bruno, pelo convite, muito bacana esse bate-papo. Muito bom, e nós ainda vamos fazer um encontro no podcast ao vivo. Opa, tamo aí. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí.
Boa noite, Obrigadão. valeu. Abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau. Canal No Controle com Bruno Fernandes.